Então vamos lá. Salve, salve, nobres passageiros, partindo mais um ExpressoCast. Dessa vez a gente vai pular um pouquinho da Flecha Rossa e vamos viajar um pouquinho de Shinkansen hoje, que a viagem vai passar um pouquinho pelo Japão, mas vai passar aqui também por Capão Bonito, pela nossa região, pela nossa riqueza, né, a nossa Mata Atlântica, mas viajar um pouquinho de Shinkansen porque estamos a menos de uma semana. Shinkansen é o famoso trem-bala japonês. Legal. Viajar um pouquinho de Shinkansen, então, porque estamos a menos de uma semana do início, finalmente do início, dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Chico. Muito bem, Thiago. Começa dia 23 e vai até o dia 8 de agosto. Os Jogos Olímpicos de Tóquio. É uma Olimpíada com tiro curto, né, Thiago? Uma Olimpíada com tiro curto, mais curto um pouco que o que costuma ser tradicionalmente. A gente costuma ter mais ou menos um mês de Olimpíada e dessa vez até por conta das restrições todas, ela é um pouquinho mais enxuta, apesar de ter mais modalidades, né? Mas vai ser uma Olimpíada bem legal, vai ser uma Olimpíada bem interessante e uma Olimpíada bem diferente também, né? E também, Thiago, o governo japonês, ele está sediando, né? Ele autorizou, né, os Jogos Olímpicos em Tóquio, mas com um protocolo rígido, com várias medidas de restrição, que acaba tornando uma Olimpíada ainda mais diferenciada, uma Olimpíada histórica, né, Thiago? Inclusive, no Japão, depois você pode até explicar um pouco para nós, trazendo um pouco da sua experiência, você que morou por algum tempo no Japão, a cultura de proteção à saúde, ela no Japão ela preocupa mais a população. A população tem uma preocupação maior e nessa pandemia nós observamos que os números no Japão, principalmente do número de casos, o número de óbitos, no Japão, eu pesquisei ontem, a média móvel no Japão, o número de casos está em 19 mil casos por dia, bem abaixo de países com o mesmo número de habitante do Japão. E também são aproximadamente 14 óbitos por dia, apenas 14 óbitos por dia. Tem cidade tem aqui no Brasil... 14 mil óbitos no total, né? São cerca de 800 mil casos no total, então, em comparação com países como o Brasil, por exemplo, são números bem inferiores mesmo. Assim. E na questão proporcional mesmo, né? Apesar do Japão ter uma população menor que do Brasil, proporcionalmente o Japão tem uma política pública de proteção, de restrição, de combate à pandemia mais eficiente que o Brasil e que muitos países. Ressaltando, Thiago, que são 14 mortes, 14 óbitos por dia, e muitas cidades aqui do Brasil, cidades pequenas, médias e pequenas, elas têm número de óbitos maior que o do país inteiro do Japão, né? Então, o governo japonês se preocupou em fazer um protocolo rígido de medidas de proteção para poder sediar essa importante competição que serão os Jogos Olímpicos de Tóquio. Você falou um pouquinho aí dos números e eu acho importante a gente lembrar também que o Japão não tem uma população tão pequena assim quanto se imagina, né? Quando a gente vê números nessa escala, a gente imagina também talvez uma população bem menor, mas a população do Japão hoje é de cerca de 130 milhões de pessoas, então é uma população alta, é uma densidade demográfica muito alta também. Territorialmente é um pouco pequeno. Exatamente. Por isso uma densidade demográfica alta e os números que impressionam positivamente, né? Mas eles impressionam positivamente a gente vendo a situação aqui do Brasil, até fazendo uma comparação com os números que a gente tem aqui, mas falando até como um ex-residente do Japão, com a forma com que eles tratam a gripe normal, por exemplo, os números eles não me impressionam tanto assim. Olhando de fora, talvez realmente cause
essa sensação, mas tendo vivido por um tempo lá, eu consigo sentir que faz sentido que os números não sejam tão altos assim, e apesar dos números não serem tão altos assim, a restrição e a rigidez ser bastante elevada é uma marca do país, e é por isso também Uma marca que cultural os números, do país, né? Exatamente, é uma marca cultural, e por isso também que os números não são tão altos assim no Japão, né? Muito bem. Tiago, também tem a questão, aproveitando a sua experiência nesse importante país, também agradecendo todos os imigrantes japoneses que nós temos aqui em nossa região, né? Principalmente em Capão Bonito. E não são poucos, né? Não são poucos. Inclusive, né? estou mais uma vez aqui devidamente Personalizado. trajado, hoje com a camisa do Japão aqui, né? E mais uma homenagem, né? Dessa vez a gente vai fazer uma viagem aí pro outro lado do mundo, trazer um pouquinho dessa vivência, dessa experiência também, mas trajado aqui com a camisa do Japão, né? Para quem vai estar acompanhando a gente pelo podcast, né? Nas plataformas de áudio, mais uma homenagem aqui para esse país importante, né? Imigrantes que são importantes aqui também para a história e para a cultura do país e da cidade aqui também, né? Contribuíram muito, viu, Tiago, para o desenvolvimento de Capão Bonito. Merece aí a gente ressaltar essa importância da colônia japonesa em Capão Bonito. Tiago, antes de nos aprofundarmos aí nas questões de restrição mesmo, nós estamos vivendo aí ainda um surto de pandemia, né? Mas vamos falar um pouquinho da questão esportiva dessa Olimpíada. É uma Olimpíada histórica, em plena pandemia. Primeira vez na história que os jogos foram adiados, né? Sim, importante também. São 5 anos, né? As Olimpíadas são geralmente realizadas em 4 anos. E agora temos aí 5 anos, né? Da Olimpíadas que ocorreram aqui no Rio de Janeiro. E o que nós temos de novidade, Tiago, na questão esportiva? Como que está a delegação brasileira? A delegação talvez seja a maior delegação, tirando as Olimpíadas que ocorreram aqui no Brasil, que teve um número maior de atletas, talvez seja aí a maior delegação brasileira em Jogos Olímpicos. Eu levantei até esse dado que eu achei bem interessante. O Brasil vai para as Olimpíadas de Tóquio, já está lá a maior parte da delegação brasileira, com um total de 301 atletas. 301 atletas e 18 substitutos. Esse é o maior número de atletas que o Brasil envia aos Jogos Olímpicos, né? Vamos lembrar que nas Olimpíadas aqui no Brasil, por sediar os Jogos, teve um número maior de atletas. Eu estou até com esse número aqui. Em 2016 foram 465 atletas brasileiros em 39 modalidades, e para efeito de comparação, em Pequim em 2008, que havia sido o maior contingente de atletas brasileiros, eram 277. Portanto, 301 atletas brasileiros, são 140 mulheres, 161 homens. Desses aqui, 174 são estreantes em Olimpíada, primeira Olimpíada. E 31 deles já são medalhistas olímpicos aí, são 31. orgulho do país aí, atletas que a gente admira, atletas que a gente se inspira, e o Brasil presente em 35 das 50 modalidades aí desses Jogos Olímpicos de Tóquio, Chico. Desses mais de 300 atletas que vão carregar aí as cores do nosso país, Thiago, o que você destaca aí como revelação, como que tem chance de obter aí uma medalha olímpica? A gente tem alguns esportes que já são mais tradicionais do Brasil, mas até para falar um pouquinho dos destaques que a gente tem e de possibilidades de medalha que a gente tem também, eu queria destacar um pouquinho dos esportes, dos novos esportes que vão entrar aí nessa edição dos Jogos Olímpicos. São 5 novos esportes que vão entrar. Um deles está retornando ao ciclo olímpico, né? Depois de 2 ciclos olímpicos fora. O beisebol e o softball, eles estão voltando, entre aspas, voltando para casa, porque são esportes muito populares no Japão. O Brasil não tem representante nem no beisebol, nem no soft, né, que é a categoria feminina do beisebol. Uma pena, porque o Brasil, devido de ser um país
onde recebeu muitos imigrantes japoneses, né? Esse esporte sempre teve um valor especial também no Brasil, né? E uma pena o Brasil não ter uma delegação aí voltada a essas duas modalidades esportivas. Eu até, um pouquinho mais para frente na nossa conversa, eu vou puxar um pouquinho até para minha história um pouco, para falar um pouquinho do beisebol e do soft. Mas eles estão voltando para casa, eu brinco, porque se não é o primeiro, é o segundo esporte japonês em popularidade. Na maior parte do Japão, ele é o esporte mais popular, realmente. Então, é um esporte de muito apelo para os japoneses, de muito apelo também para os nipodescendentes aqui no Brasil e no mundo, porque boa parte deles praticou, boa parte vivenciou, eu pratiquei, vivenciei muito. Então, é um esporte que é bacana estar voltando para o quadro olímpico justamente nas Olimpíadas de Tóquio, que é um pouco da casa hoje do beisebol, uma das principais ligas de beisebol do mundo, e o Japão um dos times mais fortes também do beisebol. Outro esporte que está, entre aspas, voltando para casa, e esse, na verdade, literalmente voltando para casa, é o karatê. Legal. O karatê está estreando em Olimpíada, muita gente até se surpreende, porque a gente tem diversas artes marciais aí fazendo parte dos Jogos Olímpicos. O judô, inclusive, que é um dos esportes que mais trouxe medalha, né, para o Brasil ao longo desses anos todos de Olimpíada. Inclusive o judô estreou na última Olimpíada que aconteceu em Tóquio, né, que foi a Olimpíada de 64. Então é bacana que o judô tenha estreado numa Olimpíada no Japão, e o karatê também está estreando aí nos Jogos Olímpicos numa Olimpíada no Japão também. O karatê entra com duas modalidades, né, o kumite, que é a luta mesmo, né? Socos e chutes somam uma pontuação. Se não me engano, o atleta que somar 8 pontos primeiro, ele vence a luta, né? Já lutou karatê, Thiago? Nunca lutei karatê. E tem o kata também, né? Que o kata é mais uma demonstração dos movimentos em si. No kata não tem uma luta especificamente, né? É quase uma expressão corporal, né, Thiago? Seria mais ou menos isso. O kata é como se fosse a arte do karatê, assim, né? Eu acho legal pra caramba e muito bacana que esteja entrando aí no quadro olímpico. Exatamente. Entrando no quadro olímpico aí no Japão. Outro esporte que está entrando aí, estreando no quadro olímpico, é a escalada esportiva. E a escalada esportiva, não sei se você já acompanhou, é um esporte bem bacana de assistir. Ele vai entrar na Olimpíada com 3 modalidades, que é a velocidade, que é quem chegar mais rápido ao topo vence. Tem a dificuldade, que é uma modalidade em que vai ficando cada vez mais difícil. Ele não tem como se fosse um topo, né? Até onde você precisa chegar. A cada nível ele vai ficando mais difícil, então quem alcançar o nível mais alto é o vencedor. E tem também o bouldering, que é um outro tipo de competição, que é uma escalada que acontece sem as cordas, né, de uma outra modalidade. Então aí as 3 modalidades da escalada esportiva que está estreando nas Olimpíadas. Aí eu vou trazer 2 esportes que o Brasil tem grandes chances de medalha, que são os outros 2 estreantes. Um deles é o surf. O surf estreando nas Olimpíadas, que é legal pra caramba, principalmente pra gente brasileiro, que tem aí grandes destaques no surf, até historicamente, desde lá atrás, Teco Padarates e outros surfistas. O Brasil tem uma história muito bacana com o surf, e tem a cara do Brasil, né? Sim. É um esporte que tem a cara do Brasil. É uma cultura que tem a cara das praias do litoral brasileiro, né? O surf que vai ser disputado em Tsurigasaki, que é uma ilha que fica a 100 km de Tóquio, é um dos esportes que vai ser disputado numa distância maior da cidade de Tóquio, até pela necessidade de ser em alto mar, de ser numa praia que tenha ondas que propiciem, né, esse esporte. E o Brasil vai com 2 surfistas, tanto no masculino quanto no feminino. O destaque principal para os surfistas masculinos do Brasil, o Gabriel Medina e o Ítalo. E Yasmin Brunet deve estar feliz, viu, Thiago? Deve estar bastante feliz. E os 2 que são 2 dos melhores surfistas hoje do mundo, né? Então tem grandes chances de medalha para o Brasil aí no surf. E também um outro esporte que está estreando aí nessas Olimpíadas, o último dos 5, é o skate.
O skate vem para as Olimpíadas com 12 representantes brasileiros, né? 12? 6 para cada categoria. E o skate vai estar dividido no skate park e no skate street, né? São 2 modalidades. Aí o Brasil vai entrar com bastante destaque, vai entrar com maior destaque no feminino. A gente tem destaque no masculino também, tem o Pedro Barros, tem outros aí skatistas que são de muito destaque do Brasil. Mas no feminino, a gente tem 3 atletas entre as 5 melhores do mundo, que são brasileiras, que fazem parte da delegação, que vão disputar esses jogos, que é a Letícia Buffoni, a Pamela Rosa e a Raíssa Leal, que é a integrante mais jovem dessa delegação brasileira, ela 13 anos de idade. Um apelido, né? A Raíssa, como que é? Eu não sei. Eu vi alguma coisa, mas também não me recordo. Eu confesso que não sei. Eu achei interessante porque elas são 3 das 5 melhores atletas ou skatistas do mundo, brasileiras, e a Raíssa com esse dado interessante aí, sendo a mais jovem. Quantos anos mesmo? 13 anos de 13 idade, anos. Já disputando uma Olimpíada, já com essa responsabilidade. E a gente eu estou muito na torcida, muito na expectativa para ver a estreia, principalmente desses 2 esportes aqui, o surf e skate, que eles não são só esportes, eles são filosofias de vida, né? Sim, formas de vida. Manifestação cultural. Manifestação cultural, com certeza. Então estou esperando, muito empolgado para ver aí a estreia dessas 2 modalidades. Aproveitar a oportunidade, mandar um abraço para os skatistas aqui de Capão Bonito, através do nosso amigo Juninho, da CRIO, que também tem lutado muito aí pelo skate, para trazer uma pista de skate decente para Capão Bonito. Ele que já disputou diversas competições regionais, e hoje eu estava conversando com ele, inclusive na quarta-feira. Ele me falou que tem aí cerca de 30, 40 skatistas em Capão Bonito, né? E muita gente ainda tem um certo preconceito, inclusive eu comentei com ele, né? Eu ia entrar até nesse ponto, assim. E como a gente sempre está abordando a questão da importância do respeito à diversidade, né? Então, a sociedade um pouco mais conservadora, um pouco mais retrógrada, ela acaba rotulando pessoas sem conhecer, né, a essência da pessoa. O fulano anda de skate, o fulano, vamos lá, é maconheiro, eles falam isso, né? Já ouvi muito disso. Inclusive até comentei com o Júnior, né? Isso é um preconceito desnecessário, né? E ele tem lutado muito para quebrar esse paradigma, para quebrar esse preconceito, né? E inclusive temos skatistas aqui que têm levado o nome de Capão Bonito para competições importantes aqui no estado, Thiago, e trazendo junto importantes prêmios, importantes colocações e ajudando a quebrar um pouco desse rótulo social, desse preconceito, né? Paradigma, né? De paradigma. Só queria até por isso também que eu falo um pouco sobre, que eu trouxe aqui, como me alegra e como eu fico contente com a inserção do skate nos Jogos Olímpicos, para quebrar um pouco isso, né? Quebrar um pouco esse paradigma, essa barreira social que existe ainda em cima do skate, para se tornar realmente um esporte que ele é respeitado como deve ser, como os outros esportes, cuja prática também é muito importante, como quase todos os esportes aí, praticamente todos os esportes, né? Qualidade de vida. A gente sabe que o esporte ele ensina muita coisa também, é importante na formação pessoal, né? Na questão da cidadania é muito importante o esporte, na questão da disciplina também. E é por isso que eu também gosto muito dos Jogos Olímpicos, porque ele costuma despertar nas pessoas o interesse em diferentes modalidades, o interesse na prática esportiva. Então, é um evento que, até por ser de 4 em 4 anos, é muito aguardado, e eu espero sempre com uma expectativa gigantesca, porque eu gosto de ver o que acontece durante e no pós-Olimpíada, que é essa efervescência esportiva, né? A gente lamenta o fato de uma Olimpíada tão importante, tão relevante, tão significativa, estar acontecendo num momento de pandemia, porque a gente não vai conseguir ver muito dessa efervescência
pelas ruas, pela cidade, pelo país. E acaba sendo interessante pelo esse fato mesmo, né, Thiago? Ela vai ser uma Olimpíada diferente, histórica diferente, porque não vai ter presença de público, não vai ter... Né, eu estava ouvindo ontem o podcast do Estadão, né, e eles estavam falando da cobertura jornalística com relação a esses Jogos Olímpicos, e a gente via tudo, aquela movimentação dos jornalistas entrevistando personagens populares do país, sede, né, da cidade sede, e não vai acontecer isso, porque os jornalistas estão proibidos de ter alguma aproximação com o público, com cidadãos japoneses. Então vai ser uma coisa um pouco mais fria na cobertura jornalística, né? E como você mesmo disse, vai perder um pouco dessa efervescência, né? Com relação à comunicação, à imprensa, à cobertura, vai ser um desafio enorme para fazer esses jogos, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que a cobertura vai ser muito bem feita, vai ser muito bem realizada. E não tenho dúvida também que o próprio exemplo de superação dos atletas vai ser uma inspiração também para os jornalistas e também para espectadores, para quem estiver do lado de cá. Porque, vamos lembrar aí, né? Grande parte dos atletas, eles tiveram que ficar um tempo adaptando seus treinamentos durante a reta final desse ciclo olímpico. A gente lembra que tivemos restrições por todo o mundo, né? Competições que foram canceladas, então... Exatamente. Vamos lembrar também que para um atleta é fundamental ele estar em atividade, então essa quebra do treinamento, essa quebra até da competição, porque ano passado a gente teve um número mínimo de competições das mais diversas modalidades, então os atletas terão que fazer realmente uma Olimpíada de muita inspiração, né? Porque foram tempos muito difíceis para todos nós, mas de muito esforço aí por parte dos atletas. Eu gosto de seguir alguns aí nas redes sociais, acompanho o time Brasil também nas redes sociais, então é bacana a gente ver os atletas brasileiros aí chegando com essa força e tenho certeza que vão fazer uma ótima Olimpíada aí, porque são guerreiros, viu? É muito difícil ser atleta no Brasil, é muito difícil ter um reconhecimento de atleta profissional no Brasil. Então, esses caras que estão aí, eles vencendo já ou não, são vencedores, eles né? São vencedores, pela dedicação. O inventor Thomas Edison, ele tem até uma famosa frase que diz o seguinte, que é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Isso só para a gente exemplificar, né, a dedicação dos nossos atletas, né? Com certeza. E a gente tem... E voltando um pouco à questão do jornalista, Thiago, além da preparação dos atletas, o jornalista também tem que se preparar para uma cobertura internacional, para a cobertura de uma competição desse tamanho, né, dessa importância. Para conhecer um pouco da cultura do país, né, para não cometer nenhuma gafe ao vivo, né, se aprofundar em algumas questões dos costumes, da própria vivência no país onde ele vai fazer essa cobertura jornalística. E o jornalista brasileiro também tem esse valor, tem essa importância, porque é um custo elevado para os veículos de comunicação. Você manter os seus profissionais no país, muitas vezes, ainda mais agora com o dólar muito alto, né? E isso tem uma importância significativa para o país, porque são as pessoas, os jornalistas que estão lá facilitando a formação, trazendo esse evento para a residência de cada brasileiro, né, Thiago? E trazendo com qualidade, que é fundamental, né? A gente poder trazer essa informação com qualidade, ela ajuda inclusive naquilo que eu falei da própria efervescência, né, do esporte. Você traz a informação, você traz a curiosidade, você explica, muitas vezes são modalidades que as pessoas não conhecem, não sabem como são as regras,
como é que funciona. Então você trazer com um nível um pouco maior assim de conhecimento é fundamental para você poder passar para as pessoas que estão do lado de cá, acompanhar melhor, ter uma experiência melhor, né, com relação àquele esporte e a partir disso aí também se interessar, se inspirar, ou como praticante, ou como atleta, ou como espectador, né, Chico? Isso. Só uma curiosidade, Thiago, além dessa preparação dos jornalistas, eles vão ficar restritos do hotel até o local da competição, o ginásio, o estádio, a arena, seja qual for a localidade da competição, mas eles vão ficar restritos, né? Hotel, e não vão poder usar o transporte coletivo no Japão, principalmente em Tóquio, que é referência no mundo inteiro, né, Thiago? É referência no mundo inteiro, o transporte coletivo de Tóquio é até difícil de descrever, assim, é realmente um transporte coletivo que ele te leva para qualquer lugar que você quiser dentro da cidade. A gente está falando, se a gente falar só dos trens, dos metrôs da cidade de Tóquio, a gente está falando de uma linha aí que transporta mais de 8 milhões de pessoas por dia. Bem lembrado. Então é assim, é difícil, vai ser um desafio muito maior. Lembrar também que os jornalistas não terão acesso à Vila Olímpica pela primeira vez na história isso eu não sabia, dos Jogos Olímpicos. Então, assim, criou-se uma bolha para tentar proteger os atletas. Muita coisa é questionável ainda dentro da bolha. A gente já teve casos nessa semana mesmo, aí, agora que passou, a gente teve casos lá dentro, né, de integrantes de delegação, casos de Covid. Então, tivemos a Copa América também, né, Thiago? Sim, mas vai ser um desafio tremendo, né? Eu acompanhei um pouco também a posição do Brasil com relação a como eles vão coordenar. O Brasil tem um prédio específico só para os atletas brasileiros, se não me engano, os atletas que vão ficar ali na Vila Olímpica, e eles vão tentar fazer com que cada atleta fique em um quarto, e no máximo 2 por quarto, para evitar também esse contato um pouco maior, para evitar que acabe tendo um caso de Covid, porque um caso de Covid nessa Olimpíada vai resultar vai resultar numa eliminação, porque o atleta vai ter que ficar... Isso eu ia perguntar para você, então se um atleta pegar o Covid, for testado positivo, ele já está automaticamente eliminado, é isso? Ele já está automaticamente eliminado, então tem que ter um cuidado... Tem que ter a vontade, a inspiração, a transpiração, mas uma preocupação a mais, né, Thiago? Eu imagino até que seja uma situação bem complicada para os atletas, né? Eu adoro a Olimpíada, sempre acompanhei. E inclusive eu sempre gostei muito das reportagens dos bastidores, mostrar um pouco ali da Vila Olímpica, mostrar um pouco dos atletas, escutar histórias dos atletas com relação à própria Vila Olímpica. Eu imagino que seja muito difícil para eles estar naquele espaço, sim, que é um espaço seleto. Você dedica muito da tua vida para fazer parte daquele grupo de atletas, são os atletas top elite do mundo. E aí você tá lá e não poder interagir com eles da forma que você gostaria, deve ser também uma coisa muito difícil, assim. Eu imagino a gente que não é atleta, gosta de esporte, já tem a vontade de conhecer, de poder conversar com outro atleta. Imagina para quem faz parte do esporte, né? Que tem ídolos em outras modalidades também, não poder ter essa interação aí, sim, né? Inclusive tem algo que foi até, como eu falei, tem algumas coisas questionáveis com relação a essa bolha. Foi liberado o consumo de bebida alcoólica dentro da Vila Olímpica, né, que era uma restrição que se questionava, mas foi cortado a distribuição gratuita de preservativos. Iam ser disponibilizados aí, não sei de cabeça o número, sim, mas é um dado interessante também, né? Porque eles é como se não quisessem estimular também essa fugidinha aí dos atletas dentro da própria Vila Olímpica, né? Que está cheia de restrições aí. E o Japão são 12 horas de fuso horário, né, Thiago? 12 horas de...
Já tivemos uma competição, né, no Japão, graças a Deus o Brasil venceu a Copa do Mundo Japão-Coreia, né, 2002. E a gente acordava às 6 horas da manhã para a gente torcer para... Às vezes antes. Às vezes antes até. Para torcer lá pro Ronaldo, pro Ronaldinho, o Rivaldo, né? Puta seleção, né, Thiago? Até hoje é difícil né, fazer uma comparação com a atual seleção brasileira. Não dá nem para fazer uma comparação. Mas a gente já acordava de madrugada para poder acompanhar os jogos da seleção. E vai acontecer o mesmo fenômeno, né? Agora a gente vai acordar de madrugada também para assistir algumas competições dos Jogos Olímpicos. Eu confesso que eu muito curioso, já fiz um pouco desse levantamento dos dados, dos horários, e uma quantidade bastante importante dos eventos esportivos, eles vão acontecer pela manhã e pela noite, aqui pelo horário Brasília. O horário do Brasil, né? Que seria mais ou menos ali no horário nobre, né? Seria 8, 9 horas da noite, 7, 8, 9 horas da noite no Japão, aqui seria de manhã, né? E no horário da nobre que seria o horário da manhã, ele acontece daí aqui na nossa noite, né? Sim. Então, assim, 8, 9 horas, 10 da noite, a gente vai conseguir acompanhar uma quantidade bastante relevante, bastante importante e muito legal de esportes aí desse quadro olímpico. Quem quiser vai ter bastante coisa para acompanhar aí de esporte. E a gente aqui na redação do jornal também vai tentar acompanhar. O Thiago fica aqui com o monitor ligado, viu? Acompanhando tudo. Eu vi na Eurocopa aqui, enquanto eu trabalhava, eu ficava acompanhando os jogos. Vamos ver se a gente até não traz aí para o jornal, de repente, um levantamento aí um pouco das coisas que estão acontecendo. Vamos buscar aí alguns capomonitenses que estão no Japão lá para ver se eles não fazem um ao vivo com nós aqui, viu, Thiago? Dá também, tenho família lá. Então já vai se preparando aí. Tiago, outra questão importante, né, algumas curiosidades que nós temos, os Jogos Olímpicos não vai ser exclusivamente em Tóquio apenas, né? Inclusive, a maratona, que é uma competição que exige muito esforço físico em temperatura alta, né? O Japão é o verão do Japão, é isso? O verão do Japão é cruel também. Então em Tóquio a temperatura está muito alta, então eles mudaram para Sapporo a maratona, né? É um clima um pouco mais ameno. É apenas uma curiosidade. Mas com relação também você falou que serão transmitidos aqui 8 horas, 9 horas da noite, então eles já começam lá bem cedinho, né? De noite, de manhã, até pensando na questão da temperatura também, vai se evitar esses horários que seriam horários da madrugada aqui pra gente no Brasil, né? Para evitar também um maior desgaste dos atletas. Algumas modalidades vão, claro, ter que acontecer nesses horários também, mas vai ser um número um pouco mais reduzido também para evitar esse maior desgaste dos atletas. A gente agradece, né, de não ter que passar a madrugada acordada para acompanhar a maior parte dos esportes, mas realmente tem aí essa curiosidade, e como é costumeiro, né, da maioria das Olimpíadas, que elas não acontecem só em uma cidade, né? Elas se espalham um pouco aí pelo país, e algumas cidades, né, no Japão vão poder então viver e vivenciar um pouco dos Jogos Olímpicos, apesar das restrições. Vamos lembrar, provas de rua não vão poder ter público, tem uma restrição grande de público nos estádios, mas eu imagino que então nos estádios vai poder um número reduzido de público? Vai poder um número reduzido de Achei público. Achei que não estava zerado isso. Só que tem aí uma restrição, o Japão está fechado para receber turistas, então quem vai poder acompanhar os jogos? É um contingente ali para algumas modalidades, 50% de capacidade do estádio, porém só podem estar presentes os residentes no Japão, japoneses e estrangeiros que são residentes no Japão, ou seja, não veio ninguém de fora para acompanhar essas Olimpíadas, ninguém de fora vai poder assistir essas Olimpíadas, e para algumas modalidades, como as provas de rua, por exemplo, não vão ter público. Até tem outro fato curioso, que é muito comum acontecer, a gente acompanhou um pouco aqui na Olimpíada de 2016 no Rio, e até na Copa do Mundo de 14, as fanzones, que eram aqueles telões que ficam em parques, em praças.
Em São Paulo a gente teve na Copa do Mundo uma fanzone sensacional no Vale do Anhangabaú, Sim. que eu pude ir eu acho que eu fui umas 2, 3 vezes e é legal pra caramba, gente do mundo inteiro assistindo jogos. Bastante argentino lá, né, Thiago? Bastante argentino lá. As fanzones elas estão canceladas nessas Olimpíadas, foram levantadas, elas iam acontecer. Por conta do número de casos e da questão da pandemia, elas foram... Foi um diferencial nos Jogos Olímpicos aqui no Brasil, né, Thiago? Porque é muito legal, né? Acompanhar esse... Mas é aglomeração na essência, né? Então não tem jeito. É aglomeração na essência. Mas aí com relação à fanzone até tem um ponto interessante, porque como elas tinham sido construídas, as estruturas, elas tinham sido montadas pensando nessas fanzones, algumas fanzones já foram transformadas em pontos de vacinação aí para os japoneses. Então tem essa curiosidade também com relação ao cuidado da pandemia e a evitar aglomerações aí nesses Jogos Olímpicos. Estamos aqui recebendo no nosso estúdio o nosso amigo e diretor do Jornal Expresso, Marco Cittadini. Obrigado, está aqui nos acompanhando. Amante de esportes também. Né? Corneteiro, bastante corneteiro, né, Thiago? Gosta quando o Coruja, ele inclusive quer espaço aqui, viu, seu Marco? Porque você acabou citando ele numa de suas lives aí, e falando que o Hélder Periquito era melhor que ele, e ele quer o espaço aqui para ter a réplica dele, viu? Então já fica o espaço aberto ao nosso amigo Fábio Coruja aí, para dar a sua réplica na questão aí, quem que é melhor, se é o Coruja ou se é o Hélder Periquito. Thiago, vamos... como que é o nome mesmo do transporte? Que você Shinkansen. Shinkansen. E vim um pouquinho para Capão Bonito. Você falou aí que teve a oportunidade durante a sua infância, a sua adolescência, né, de participar de modalidades como o beisebol, o soft, é isso? Aqui no Caican, em Capão Bonito. Né? Aqui. Eu me iniciei nos esportes, na verdade, no judô, muito novo, e no beisebol. Isso está falando com 4, 5, 6 anos de idade. Então, eu cresci dentro do meio do esporte, né? E no caso aí a gente está falando de esportes que são... O beisebol não é japonês especificamente, mas eles são de tradição grande, né, no Japão. Então, foi treinado pelo China? Fui treinado pelo China. Grande, saudoso China. Fui treinado pelo China, sim. E cresci ali, naquele meio, e dizer assim, tipo, a importância do esporte para diversas questões que a gente não vai aprender em outros lugares, assim. A prática esportiva, ela te ensina muito. A prática esportiva, principalmente, eu falo, primeiro de um esporte individual, que foi o judô, que ensinou muito sobre disciplina, sobre respeito. E o beisebol, que daí foi o primeiro esporte coletivo que eu pratiquei, ensinar muito também sobre o trabalho em equipe, sobre a importância de cada um dentro de uma equipe, né? Eu acho que essas coisas elas ensinam muito, e é por isso que eu falo sobre a importância das práticas esportivas para o crescimento pessoal, para a educação, para o desenvolvimento pessoal, porque são coisas que não é só a qualidade de vida. A disciplina, o respeito, o trabalho em equipe são coisas que a gente leva até para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, e por esses motivos também a importância do esporte e a importância de uma Olimpíada para evidenciar também as práticas esportivas aí. Muito bem, Thiago. Esperamos, né, que esses Jogos Olímpicos também resgatem, né, esses esportes que eram praticados aqui na Associação Cultural e Esportiva de Capão Bonito, o famoso CAICAN, principalmente nessa nova geração, né, dos filhos de japoneses, de imigrantes. Como que chama, né, os filhos que têm os pais japoneses e os filhos são brasileiros, Thiago? Se for na descendência, o descendente é Nikkei, né? Nikkei, isso. Nikkei. E a gente espera, né, que então essa nova geração também que resgate um pouco desses esportes que foram fundamentais também na história de Capão Bonito. Né? Com certeza. Tivemos premiações importantes. Capão Bonito era referência em toda a região na questão do beisebol, né? Tinha até o bonezinho que virou moda na época, que era o CD, né? Aquele bonezinho da equipe de beisebol. Todo mundo queria um bonezinho daquele, principalmente na minha geração. Eu confesso que a minha geração especificamente,
já tinha deixado os anos de glória para trás. A gente ganhou pouquíssima coisa aí, mas era nos anos 80, principalmente, o começo dos anos 90, era muito forte aí, ganhou muita coisa. Quem visita o Caicã, inclusive, vê lá a quantidade de... A sala de troféus. Troféus. Tem a foto lá do pessoal, dos times campeões, inclusive meu pai, meus tios também. Meu tio, que inclusive acompanha um podcast lá do Japão também, ele foi também um exímio atleta aí do beisebol de Capão Bonito. Qual é o nome dele já? Meu tio é Koichi. Koichi. Mas não é Bazooka, não. Não. Bazooka ainda, agora por conta da pandemia, parou, mas ele estava jogando ainda. Ele joga ainda tá subindo de categoria cada vez mais, mas ele continua jogando ainda, continua brincando aí sempre que possível. Tiago, você quer colocar mais algum assunto com relação às Olimpíadas? Estamos aqui já com 40 minutos de podcast. Se você quiser fazer aí as últimas colocações para a gente mudar um pouquinho de assunto. Eu tinha aqui só uma outra... Na verdade, eu anotei bastante coisa aqui com relação às Olimpíadas, com medo de esquecer alguma coisa. Mas eu queria só levantar um ponto que eu acho que é importante, porque o Japão se colocou para a disputa desses Jogos e todo o material de divulgação, eles colocaram os Jogos Olímpicos de Tóquio como os Jogos Olímpicos da diversidade e da alegria. Mas bacana. Que a gente já abordou bastante vezes aqui, né, Thiago? Eu queria ter a expectativa de que fosse exatamente dessa forma. Não vai ser exatamente como a gente esperaria que fosse, né? Ele vai ser um evento plural, né? A gente tem aí um recorde de participação feminina, por exemplo, né? Vai ter ainda não em equidade, espera-se equidade para os Jogos de Paris em 2024. A gente já tem um número um pouco mais próximo de homens e mulheres. A gente tem a participação de uma atleta trans pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, a Laurel Hubbard, da Nova Zelândia, do halterofilismo. Mas vamos lembrar que... É o primeiro atleta trans na história das Olimpíadas? A primeira trans na história das Olimpíadas. Olimpíadas que prometiam dessa forma ser Olimpíadas da diversidade e da alegria. Mas eu gostaria de lembrar que alguns meses atrás foi arquivada uma lei que tornaria inaceitável a discriminação contra o público LGBTQIA+, nas Olimpíadas, mas não aconteceu, foi engavetada essa lei, ou seja... Houve uma pressãozinha aí, né, Thiago? Houve uma pressão e por isso só a gente já vê que não serão os Jogos da diversidade como se gostaria de ser, até porque manifestações políticas também estão proibidas nesses Jogos Olímpicos, e aí são manifestações de manifestações pró-grupos LGBTQIA+, manifestações do Black Lives Matter, por exemplo, todas elas estão proibidas nos Jogos Olímpicos, e então para mim já é muito difícil falar em Olimpíadas da diversidade e da alegria quando se veta coisas que são essenciais, e vamos lembrar... Para ressaltar a importância desse movimento. Que ao longo dos anos as Olimpíadas elas contaram a história de momentos políticos do mundo. Sim. Então, assim, Olimpíada é política também. Os atletas, eles são agentes políticos também. A gente tem diversas histórias. A gente tem Jesse Owens na Olimpíada da Alemanha, por exemplo. Sim, em período nazista, inclusive, né? A gente teve o boicote de Olimpíada, por exemplo, os Estados Unidos boicotando a Olimpíada de Moscou na época da Guerra Fria. Depois a gente teve a União Soviética e os aliados boicotando a Olimpíada de... O RRS. A Olimpíada de Los Angeles, né? Sim, Los Angeles, 84. Em 84. Então, assim, eu vou lembrar... Tem aqui também aquela do Tom Smith, do John Carlos, que fizeram o gesto do Panteras Negras. Eu acho que é a Olimpíada de... Essa foi muito bacana, esse gesto foi muito bacana. De 68. Então, muito famoso, né? Muito famoso. Então, as manifestações políticas, elas fazem parte da história das Olimpíadas, e as Olimpíadas contam também um pouco da história política global, assim, de tudo que está acontecendo no mundo, a gente consegue ver caracterizado dentro das Olimpíadas também. Então eu lamento um pouco o fato... É uma vitrine para a diversidade, né, Thiago?
eu não sabia também dessa informação, e tudo, né, é política, né? Tudo está envolvido a questão política. Não podemos separar nenhum tipo de movimento cultural, movimento esportivo da política, porque eles estão literalmente desintegrados na sua essência, né? Porque são decisões políticas que levam a sediar os Jogos Olímpicos, a sediar Copas do Mundo, competições internacionais, Pan-Americana, enfim. Então, vai ser uma Olimpíadas 50% de diversidade. E a própria questão da alegria, por conta disso tudo que a gente falou, a pouca interação do público com os atletas, dos atletas com os próprios atletas. Então, infelizmente não vai ser do jeito que a gente gostaria. Imaginava, né, Thiago? Mas a gente espera que seja aí uma Olimpíada de muita história bacana, de muita superação, que a gente tem certeza que vai ser, de muita alegria também. A gente espera que o Brasil seja bem representado, já é bem representado, porque a gente está falando de um país que tem um incentivo baixíssimo para o esporte. Isso até é algo que a gente pode tratar aí numa próxima edição, como a gente todas as esferas, né, Thiago? Como a gente vai nacional, estadual, municipal, né? Tivemos ontem um atleta capão-bonitense disputando uma competição importante do MMA, né, que é o João Dantas. Então queria aproveitar o espaço também, mandar um abraço pro João Vitor Dantas, toda a sua família, ao seu treinador, o Alan Galvão, aos patrocinadores que estão acreditando no João Dantas, né? E falta incentivo, né, Thiago? Falta incentivo. Eu vou até deixar em aberto aí, em stand-by, para a gente falar um pouco sobre isso num próximo episódio. Eu acho até que a gente vai ter uma abertura bacana para falar sobre isso, porque no próximo mês vai ser um mês de evidência de esportes, né, por conta das Olimpíadas, e eu gostaria que a gente pudesse tratar um pouco da relação do Brasil com o esporte, da relação das autoridades com o esporte, da falta de incentivo, e trazer um pouco do que eu acompanhei com relação ao incentivo ao esporte e às práticas esportivas num país como o Japão, por exemplo, que foi onde eu morei. Eu pude vivenciar algumas coisas bem bacanas, mas a gente vai parar um pouquinho a viagem desse Shinkansen e vai trazer ele um pouquinho aqui pro Brasil, para Capão Bonito especificamente, e aqui pertinho, né? Vamos ali falar um pouco sobre a Flona e sobre o fato aí que está na capa do Jornal Expresso dessa semana, falar sobre né, isso, Chico? Thiago. Vou mandar um abraço aqui, Thiago, o pessoal que está nos acompanhando no Facebook. O pessoal também está acompanhando você pelo Instagram, né? O Danilo Rezende. Coloquei uma live aqui no Instagram hoje. O Danilo Rezendes. Xuxa, né? Essa fera aí. E tem cadeira cativa aqui. Puxa, vamos colocar uma cadeira cativa aqui para você no estúdio. Pessoal, é um que está sempre acompanhando a gente. Sempre está acompanhando, ouvindo as nossas bobagens aqui, né, Xuxa? Um abraço aí pro nosso amigo Xuxa. Falou, bela camisa, Thiago. O Agostinho também, Agostinho Pereira Júnior, grande Agostinho. Skate tem, sim. A gente falou sobre skate aqui. O Luiz Miguel Esquateguaza, Adir, o Giuliano Soares, também a Ana Thiago, Creuza Rodrigues. Bastante gente aí acompanhando. Tem gente acompanhando. Legal. Então vamos... no Instagram aqui passou bastante gente bacana também, gente que eu gosto aí, acompanhando um pouquinho, né? Sim. A gente incentiva sempre essa interação aí, porque pra gente é muito importante aí que o pessoal participe e ajude nesse projeto, nessa nossa viagem aí do ExpressoCast. E aqui estou com a edição, está aqui mostrando para vocês a edição desta semana do Jornal Expresso, né? E a principal manchete do jornal é: onça pintada é abatida a tiros e jogada em córrego, Thiago. Então vamos falar um pouquinho desse fato que acabou gerando uma repercussão aqui grande, em Capão né? Bonito, uma grande repercussão aqui em Capão Bonito e na região. E eu vou dar uma geral sobre esse fato. Foi uma onça pintada, ela foi batizada de Máscara, é uma onça pintada macho, né? E era uma das 6 onças que estavam sendo monitoradas pelos pesquisadores ambientais, principalmente pelos pesquisadores do ICMBio, né? A Beatriz de Mello,
do Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade e também pelos pesquisadores da Fundação Florestal, inclusive um deles é o Thiago Conforte, que é gestor do Parque Estadual Intervales aqui de Ribeirão Grande, e ele estava monitorando 6 onças pintadas, né? É um animal em extinção, Thiago, né? Nós temos, nesse mosaico ambiental que nós temos aqui no Complexo Paranapiacaba, nós temos 20 onças pintadas. Tínhamos 20. Com a morte do Máscara, nós temos agora 19 onças, né? Daqui a pouquinho não temos mais nada, Thiago, né? E a gente vê a falta de consciência, principalmente desses caçadores irresponsáveis, cruéis, e também de alguns proprietários rurais que não enxergam que se a onça está à procura de presas domésticas, ela está com fome, Thiago. E por ela ser atingida por tiros, por maldade dos caçadores, ela não tem a mesma força para fazer a caça, para se alimentar no seu habitat natural. E um animal com fome, ele vai em busca de presas pequenas, como foi o caso dessa onça, que ela há 6 meses, Thiago. Vamos lembrar que... 6 meses sendo visada pelos caçadores. Não foi o primeiro ataque, né? Não foi o primeiro ataque. A gente tem até imagens que mostram que ela já estava machucada há algum tempo, já tinha sofrido com disparos aí, né? Sim. Então, não é de agora. Teve um período longo aí em que ela estava sendo já avisada e... Pode concluir. 6 meses. 6 meses, né? Os caçadores estavam de zóio nela, né? Então, acabou numa dessas ações criminosas dos caçadores, ela acabou tendo a pata ferida, né? E essa pata não conseguiu, né, cicatrizar, o osso não conseguiu calcificar. A gente viu essa imagem dela mancando. Isso, né? ela mancando. Bastante gente conseguiu ver essa imagem. Agora me explica, como uma onça vai conseguir caçar no seu habitat natural com dificuldade de caminhar, né? Então ela foi em busca de presas mais fáceis, né? Uma galinha, um pato, né? Até mesmo um porco doméstico. E ela acabou, né, sendo aí morta a tiros de espingarda, né? E engraçado, né? A frieza desses criminosos, que depois de abater a onça, jogaram como se fosse um objeto qualquer no córrego, né? Isso mexe, né, com os sentimentos da população, né? E a repercussão foi tão grande, a repercussão negativa, né, a repercussão negativa do ato do crime, ela foi tão grande, Thiago, que isso é uma demonstração que a população está consciente. A população tem essa consciência de se preservar a nossa fauna, de se preservar toda a cadeia ecológica, que é um grande diferencial da nossa região, né, uma característica da nossa região, todo esse mosaico ambiental. Uma riqueza que a gente tem aqui. Uma riqueza, né? E eu gostaria que você também comentasse um pouco sobre essa crueldade. Eu acho que o que chamou muito a atenção das pessoas e trouxe até um pouco esse sentimento de comoção é a falta de humanidade, né? Às vezes eu até falo que não é nem a falta de humanidade, porque é só mesmo o ser humano que é capaz de fazer essas coisas. Então talvez seja um reflexo disso tudo. Mas eu falo que falta humanidade porque com a repercussão que teve e que a gente viu nas redes sociais e até comentando aí, a gente vê algumas pessoas comentando, que a gente vê que as pessoas realmente estão preocupadas, elas estão indignadas, que eu acho que é algo que é fundamental quando acontece coisas desse tipo. A gente vê uma imagem dessa, a gente precisa se indignar, a gente precisa sentir, porque é dessa forma que a gente faz com que não se aconteça mais essas coisas. Porque assim,
é muito claro para mim que quem faz esse tipo de coisa, quem fez isso com essa onça, não sente isso dessa forma. E talvez, e talvez uma repercussão dessa possa fazer com que a pessoa reflita um pouco mais sobre, nossa, peraí, o que eu estou fazendo? Por que eu fiz isso? Então eu acho que a importância... E não foi o primeiro caso, Thiago. Não foi o primeiro São caso. 5 onças abatidas nos últimos 10 anos. Uma onça a cada 2 anos. E isso é uma problemática porque uma a cada 2 anos por ser um animal em extensão. Um e animal do topo da cadeia alimentar. Isso, uma de extrema importância para a cadeia ecológica. Exatamente. Né? É uma pena, assim, pra gente... É difícil falar, assim, eu não consegui ainda ter uma reação fria, assim, com relação ao assunto, tentar entender, pô, caramba, por que aconteceu isso, como foi, porque pra gente realmente, a gente que tem, sei lá, se é um senso maior de humanidade, de ecologia, não sei o que é, mas não dá pra olhar pra um fato desse... E não se revoltar, né, Thiago? E não se revoltar. E eu não consigo. E o que é mais revoltante, eu não sei se você também tem essa opinião, quem que cuida de quem é a responsabilidade da preservação ambiental? É da população, sim. Mas qual é o órgão competente? É o poder público ou é o poder privado? É o poder público. Poder público, exato. E tirando... Né, os gestores dos parques, esses pesquisadores, eu não vi, né, vamos ser justos aqui, eu só vi se manifestando com relação a esse crime ambiental, ecológico, o ex-prefeito Marcos Cittadini, que estava aqui com a gente, e o ex-vereador Heitor da Gelson. Depois não vi nenhum político da nossa região se manifestando sobre o caso, né? Porque as políticas públicas de preservação, de segurança dessa reserva importante, ela depende de ações políticas, Thiago. Ela depende de políticas públicas de preservação ambiental e ecológica. E a gente não vê manifestação dos políticos. Políticos eleitos, políticos que são os legítimos representantes da população. E os principais anseios, Thiago, não são pautados no dia a dia político da nossa cidade e da nossa região. Aonde vamos chegar, Thiago, com isso? O problema está somente na falta de consciência de alguns moradores ou está no quase silêncio total da classe política? Na verdade, o silêncio da classe política, o silêncio das autoridades, ele legitima o descaso. A gente, até para falar na questão ambiental, e a gente vai tocar um pouco nesse ponto também, demonstra um pouco desse dado. Quando os agentes públicos, aí, políticos, que deveriam se posicionar, deveriam ser mais firmes ou deveriam estar pelo menos cobrando alguma coisa, eles são brandos com relação a isso. Se colocasse à disposição. Uma audiência com as autoridades maiores, enfim, tem diversas ações que poderiam ser, né, fortalecidas. Eles legitimam esse tipo de comportamento, né? Então, assim, é triste a gente ver esse tipo de situação, mas eu já não sei mais se surpreende mesmo, sabe? Tipo, vamos dizer que questões tão importantes e tão fundamentais. De onde se espera que não venha nada, que não vem. É de lá mesmo que não vem. Infelizmente. O Barão do Tararé. Infelizmente. Muito triste. E também, Thiago, ressaltando essa questão ambiental, mais um descaso. Infelizmente, na nossa região, numa unidade federal de conservação, de extrema importância também para o complexo de unidades de conservação sob a tutela do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade Brasileira, um importante instituto, né, foi um grande avanço para as questões ambientais do país. E nós temos aqui em Capão Bonito uma unidade federal de conservação, né, que hoje é chamada de FLONA, Floresta Nacional de Capão Bonito. Isso.
Fundada em 1941, Thiago. 1941 pelo ex-presidente Getúlio Vargas. Inclusive, ela foi batizada de Instituto Nacional do Pinho, INP, e depois, em 53, ela foi batizada, trocou o nome e foi batizada de Parque Nacional Getúlio Vargas. Parque Florestal Getúlio Vargas. Isso eu não sabia. Foi chamado, depois mudou em 63 ou 68 para a Floresta Nacional de Capão Bonito. Mas ela se chamou Instituto Nacional do Pinho. Né? Instituto Nacional do Pinho é como muita gente conhece como Pinho, né? O Luizinho do Pinho. Luizinho do Pinho, inclusive, que teve aqui com a gente, né? Nessa semana que passou, deu uma entrevista aqui muito importante, muito marcante, talvez uma das melhores entrevistas aqui que a gente teve. E realmente, eu vou te dizer que estive presente na Flona, né? Na Floresta Nacional de Capão Bonito. Você está devendo uma reportagem para nós lá, para coletar umas imagens. Eu vou nessa próxima semana tá lá de novo para fazer uma reportagem completa em vídeo, né? Que eu acho que é melhor até para que as pessoas consigam ter uma dimensão um pouco maior daquilo que a gente viu lá. Eu não fui preparado para fazer uma reportagem de vídeo porque não esperava a situação que a gente viu lá. Que ia encontrar, né, Tiago? Que ia encontrar. E é um abandono. É um abandono. Realmente é muito estranho a gente ver num lugar de uma flora assim tão rica, tão evidente, entrar num lugar e sentir a falta de vida. A falta de vida, porque é isso que a gente vê lá. A gente vê uma vila abandonada. Nós temos um carvoeiro lá ainda, Thiago. Um matagal e num lugar de uma riqueza ímpar. Indescritível a riqueza que a gente tem aqui na Floresta Nacional de Capão Bonito. E tá abandonada. Tá simplesmente abandonada. E já antes, inclusive, várias famílias moravam por lá. Sim, né? Tem um significado, além dessa riqueza da biodiversidade, tem um significado muito importante historicamente para Capão Bonito. E para Buri também, né? É isso, bem na divisa, né? A Flona se divide entre Capão Bonito e Buri. Mas tem uma importância histórica para Capão Bonito e Buri, né? Tem uma importância cultural. Tiago, ali tem um conjunto de casarões históricos, com arquitetura, você pode até falar com mais propriedade, porque foi quase concluiu o curso de arquitetura e tem uma bagagem muito bacana nessa questão. Um conjunto de casarões com arquitetura colonial ali. Né? Eu acho que é o único conjunto de imóveis com essa característica que estão preservados ainda em Capão Bonito, que fica lá na Flona. E esses casarões eles serviram como receptivo, como dormitório para o ex-presidente Getúlio Vargas. Muita gente desconhece essa história, porque como não tinha as estradas, a BR-116 e outras estradas de acesso para o sul do país, a única estrada de acesso para o sul do país, vindo do Rio de Janeiro, tinha que passar obrigatoriamente por Capão Bonito, chamada Estrada Velha. Estrada Velha. Na década de 50. Então, Getúlio Vargas ele passou muitas vezes por Capão Bonito para poder ir no seu estado natal, que é o Rio Grande do Sul. E ele dormiu numa dessas ocasiões, né, pernoitou num desses casarões da Floresta Nacional de Capão Bonito. Ulisses Guimarães, pois é. João Goulart, então ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, dormiu aqui em Capão Bonito, certo? Então, e daí? Os nossos alunos sabem disso? Os nossos estudantes das escolas municipais sabem disso? Tem uma política pública de valorização histórica do nosso patrimônio histórico-cultural? Temos uma igreja de 1950, a igreja de São João Gualberto, inteirinha, Tiago, construída com madeira. Araucária. Sim. Araucária. E aí? Lindíssima essa igreja, inclusive. Mas o Paulo Iban casou lá. Não sabia. Mas está completamente abandonada também. Eu tive a oportunidade de entrar na igreja.
quando fizer a reportagem em vídeo, a gente pode até mostrar um pouco melhor de como Seria está o estado. bacana. Chega a ser assustador como está dentro da igreja mesmo, lá na Flona. E é realmente o que você falou, assim, eu já tinha ido uma vez lá há muitos anos atrás, nem me recordava de como era, mas assim, não conhecer, de ser um cidadão capão-bonitense, com muito orgulho, mas não conhecer a história da Flona, não conhecer o patrimônio que está lá, não conhecer toda a riqueza que tem lá, e dizer com muita tranquilidade que esse não conhecimento da minha parte não é porque eu sou uma exceção. Eu Thiago, sou a regra. Você não tem culpa nenhuma. Então, eu sou a regra aqui da cidade. Então é muito triste nenhuma. pra gente olhar um patrimônio de uma riqueza indelével como a gente tem ali na Floresta Nacional e não ser valorizada. A gente mesmo da cidade não conhecer. A gente estava até aqui na mesa com o folder, né? O folder do turismo, né? Não sei onde a gente colocou. Mas no folder do turismo tá lá também, né? Como uma das riquezas aqui de Capão Bonito, a nossa Floresta Nacional, né? E aí, Thiago, também, novamente, chamamos a atenção do poder público. Se a população não conhece determinado patrimônio, é falha do poder público, Thiago. Você não tem culpa nenhuma de desconhecer essa riqueza que nós temos aqui em Capão Bonito. Porque o público não está nem aí. Acho que nem conhece. Muitos agentes políticos nem conhecem a Flona. Não sabe ali que tem reserva de Monte Carvoeiro, não sabe as trilhas ecológicas que tem na Flona, não sabe a reserva de madeira de pinos e araucária que tem ali da década de 50. Imagina o tamanho da história, né? E ela, hoje, existe um plano de manejo aprovado, inclusive, Thiago, eu sempre briguei, né, por essa valorização, até vou contar um caso aqui, que até tiraram um sarro quando eu apresentei, né, para o Centro de Apoio Pedagógico aqui de Capão, no governo do Marco, no governo do ex-prefeito Marco Cittadini, eu apresentei um projeto para educadoras responsáveis do Centro de Apoio Pedagógico, Paulo Freire, aqui de Capão Bonito. Thiago, só não deram risada na minha cara, porque eu acho que não tiveram coragem. Mas foi como se eu tivesse falado de uma coisa que estava em outro planeta. Tamanho desconhecimento e falta de interesse dessas educadoras com relação ao nosso patrimônio histórico. Eu levei pronto um projeto para os alunos de Capão Bonito conhecer as potencialidades que nós temos aqui, as riquezas que nós temos em Capão Bonito, e uma delas era a Flona. Né? Eu fui debochado. E isso, eu também não culpo eles também, Thiago, porque desconhece. Mas se não tiver esse apoio, não tiver o braço forte do poder público para valorizar essas riquezas, quem que vai valorizar? Exatamente. A gente vai criar gerações que não só não conhecem a riqueza que a gente tem, mas é muito comum a gente conversar aí com pessoas que não sabem nem onde fica a Floresta Nacional de Capão Bonito. Então, assim, é um descaso que ele vem do desconhecimento, o descaso, assim, por parte da população. A população não conhece, mas não conhece porque não é valorizada pelo poder público, não tem realmente políticas públicas, e abandonado como está, é difícil também que alguém queira conhecer, porque podia realmente ser uma potencialidade turística aqui de Capão Bonito, mas quem é que vai vir para ver? Inclusive tem aquilo? Vamos esperar virar um sítio arqueológico para alguém vir visitar? Aí não dá. Mas para você ter uma ideia, e tem autorização legal para explorar turisticamente hoje, Thiago. Pois é. Existe, para você explorar turisticamente uma unidade pública de conservação, pode ser um parque estadual, um parque nacional, precisa-se de um plano de manejo, né? E esse plano de manejo estava sendo estudado, desenvolvido desde o final da década de 90 aqui em Capão Bonito, o plano de manejo da Flona.
E como nós tivemos essa oportunidade de prestar serviços durante 4 anos na prefeitura, principalmente nesse setor, eu participei do conselho consultivo do plano de manejo da Flona e estava empenado, sabe? Estava praticamente engavetado do Ministério do Meio Ambiente. E eu tive a oportunidade de ir lá em Brasília, conversar com os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, mostrar, argumentar a importância da Flona para a questão turística e econômica da nossa região, porque além da questão turística, tem que ser também aquela madeira, se você não oferecer para o corte, tem que ser quase que imediato, vai perder a madeira, né? Então, existe esse plano de manejo também que autoriza a exploração econômica da madeira, dessa reserva de madeira, né? E é uma matéria-prima, o potencial econômico também muito é gigantesco. Rico, né? Que vai beneficiar, inclusive, as madeireiras aqui da região. Mas eu estive no Ministério do Meio Ambiente e depois de 15 dias foi aprovado o plano de manejo, assinado pelo ex-presidente da República, Michel Temer. Em 15 dias, Thiago. Nós tivemos, lógico, a ajuda do ex-prefeito de Araraquara, o Marcelo Barbieri, que foi candidato ao Senado e secretário-geral da Presidência da República, nos ajudou nessa intermediação com o Ministério do Meio Ambiente, mas em 15 dias tivemos o plano de manejo aprovado. E hoje é possível você criar roteiros dentro da Flona. Mas como criar roteiro dentro da Flona com o abandono que está lá? Né? E a nossa classe política conhece isso, Thiago. Sabe o que tem? Né? Porque nós estamos falando de ações macros da nossa região, da nossa cidade. Infelizmente, há um desconhecimento muito prejudicial que é da classe política. Realmente. E eu acho que estando no local, estando lá, a gente consegue sentir exatamente isso. A sensação que fica é a sensação de abandono. É um aperto assim no peito, estar lá naquele lugar e ver o estado da Flona, o estado de abandono, dá um aperto, é a sensação de abandono mesmo. E a gente lamenta muito, porque, como a gente falou aqui, estamos numa cidade, numa localidade que é abundantemente privilegiada. A gente é muito privilegiado. Né? O mundo inteiro queria ter o que nós temos, viu, Thiago? Queria estar aqui no meio do mosaico de unidade de conservação do Paranapiacaba, de ter a riqueza de fauna, de flora que a gente tem aqui no Brasil. No caso ali também na Flora, essa riqueza até de história arquitetônica do Brasil que a gente tem ali. E tá daquele jeito, tá daquela forma. É triste, e realmente não vai ser uma potencialidade turística enquanto a gente não conhecer, não respeitar, não se preocupar, enquanto os agentes públicos não terem essa preocupação, esse cuidado, essa sensibilidade de cuidar de uma forma melhor, de olhar, de respeitar tudo isso que a gente tem, que é importante para a nossa história e que pode ser fundamental para o nosso futuro. Com certeza. Thiago, tem mais alguma coisa que você queira colocar? Eu acho que a gente colocou muito bem essa questão sobre a Flona, sobre as nossas políticas públicas ambientais que deixam muito a desejar. E eu acho que a gente passou um pouquinho do limite hoje, mas com temas relevantes que valem a pena a gente abordar nesse nosso podcast. Mas como uma viagem de Shinkansen, de trem-bala, ela realmente passa muito rápido e a gente não vê, né? Mas é bacana a gente poder falar um pouco, fazer essa viagem quase que uma volta ao mundo que a gente fez, né? Porque daqui de Capão para lá e voltar. Porque é importante a gente falar um pouco sobre esses temas aqui, coisas que a gente viu aqui, coisas que aconteceram e que tiveram repercussão grande aqui na comunidade, porque é importante também abrir esse espaço de discussão, né, para que as pessoas também possam tentar enxergar um pouco mais tudo isso que está acontecendo por aqui
e também abrir um pouco para falar sobre Olimpíada, porque é para onde os olhos do mundo vão estar voltados aí nas próximas 2-3 semanas, né, Chico? Muito bem, Thiago. A gente agradece aí os nossos passageiros, né, Thiago? Os nossos passageiros. Remetendo um pouco aqui o Galeão com bica. E a gente agradece mais uma vez todos que nos acompanharam aqui no podcast, no ExpressoCast, que nos acompanharam pelas plataformas digitais. A gente vai também colocar o vídeo no YouTube. Obrigado, né? A gente teve variações aqui de audiência, mas por ser um programa longo, está dentro da nossa expectativa, né, Thiago? Exatamente. Agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente pelas plataformas de áudio streaming, Spotify, Deezer, Google Podcasts, acompanhando a gente pelo mundo, né? A gente consegue, graças à tecnologia, acompanhar também onde estão escutando a gente. Tem audiência no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos. É bem legal a gente ver diversos estados aqui no Brasil também. Gente que a gente conhece, que é amigo da gente. Então é bacana outro também. Curioso, né, Thiago? Outro curioso. A gente pede sempre para quem gostar do conteúdo, se interessar, curtir e compartilhar também aí com os amigos, com uma outra pessoa que possa ser de interesse também, porque é importante para a gente ter esse crescimento do projeto para poder conversar com mais pessoas, para poder dialogar com mais pessoas, que para a gente é muito importante, porque é com o diálogo que a gente cresce, que a gente edifica aí várias coisas, e para a gente é muito importante tanto chegar a mais pessoas quanto dialogar com mais pessoas aí, que é a ideia dessa nossa viagem, desse nosso trem do ExpressoCast. Muito obrigado. Através do conhecimento que nós evoluímos como sociedade. Vamos que vamos. Obrigado, pessoal. Boa semana a todos aí. Valeu!